O próximo prefeito de Curitiba vai ser definido nesse domingo. Os dois candidatos que foram para o segundo turno se enfrentaram numa campanha eletrizante que começou com uma virada surpreendente nas urnas e nas pesquisas de intenção de voto. Apesar de bem no comecinho eles terem prometido uma campanha limpa e sem agressões, o que a gente viu foi uma intensa troca de farpas e de acusações, o que fez com que o clima ficasse pesado. E as pesquisas já apontam para o resultado. Mas como elas erraram no primeiro turno, será que as eleições em Curitiba estão mesmo definidas? E como será que a postura dos candidatos nos debates e nos programas eleitorais impactou na opinião do eleitorado? As pesquisas de intenção de voto do primeiro turno não indicavam a presença do candidato do PDT, Gustavo Frutti, num possível segundo turno. Só que com a apuração das urnas veio uma surpresa. Em primeiro lugar estava Ratinho Júnior, com 34% dos votos válidos. Em segundo, Gustavo Frutti, com pouco mais de 27%. E daí depois veio mais uma virada. De acordo com as primeiras pesquisas eleitorais do segundo turno, quem apareceu na liderança era justamente o candidato do PDT. E essas mudanças fizeram com que a campanha esquentasse bastante. O clima amigável foi deixado de lado e deu espaço a uma campanha bem agressiva. E no debate da Band aconteceu o primeiro round. É importante lembrar que a irmã do candidato Gustavo foi secretária de Educação da nossa cidade 3 anos e meio desse governo que está aí, do Luciano Dutti. E ela não teve competência de diminuir o número de vagas nas creches, não conseguiu aumentar o número de educação em tempo integral. Então, Gustavo, se em 3 anos e meio vocês não tiveram competência para fazer isso, você quer mais 4 anos agora? Olha, eu lamento primeiro essa atitude. É até covarde. Você devia perguntar isso para ela e respeitá-la e enfrentá-la no debate público. O candidato Gustavo Frutti insiste em dizer que eu usei o meu mandato parlamentar para ganhar concessão de rádio e TV. Candidato Gustavo, primeiro que concessão de rádio você não se ganha. Quando você fala que ganha concessão, o senhor está acusando o seu ministro, Paulo Bernardo, que é ministro das Comunicações, a dar concessão para os outros. E Ratinho, chamo mais uma vez a sua atenção. De bom mocinho, você está mais para Riquão do que para Ratinho. E logo depois, no debate da RIC TV Record, mais uma troca de acusações. Que eu não negocio cargo. Eu chamei o Francisquini porque hoje é o maior especialista de segurança pública do país para cuidar de uma área extremamente difícil. E eu tenho certeza que nós juntos vamos sim combater a violência. Quem vende a consciência não é eu. E nós não vamos fazer da prefeitura um balcão de negócio para um trampolim de 2014. Você que comete a prática da velha política. Anuncia antes do resultado eleitoral qual será o seu secretário, já como forma de estabelecer essa ligação. Eu reafirmo, ele também me procurou, só que eu não cedi, eu não aceitei esse tipo de composição, principalmente porque tem que respeitar e esperar o resultado da eleição. Falei e reafirmo, se você tivesse conseguido ser candidato a prefeito pelo PSDB, você estava criticando, descendo o cacete no PT, como você fez como candidato a senador em 2010, há 1 ano e meio atrás, não faz muito tempo. Novamente, estou sendo acusado por prática que condenei no primeiro turno. Eu fui vítima, talvez, da campanha mais covarde e maldosa no primeiro turno, tentando estabelecer uma falsa impressão para você, eleitor, com relação a uma aliança que é programática a favor da cidade, a favor do futuro da nossa população. Na reta final da campanha, a troca de farpas também apareceu nas propagandas eleitorais. Além da entrada do apresentador Ratinho na campanha do filho, o candidato do PSC continuou a insistir na ligação entre Gustavo Frutti e integrantes do PT envolvidos no escândalo do Mensalão, como José Dirceu. José Dirceu, apontado pela Procuradoria-Geral da República como chefe da quadrilha do Mensalão e condenado pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção ativa, comemorou o último resultado do Ibope, que deu pequena vantagem para Gustavo Frutti. Segundo o próprio Zé Dirceu ontem em seu blog. Agora mais uma excelente notícia trazida pelo Ibope, a virada do candidato que apoiamos em Curitiba, Gustavo Frutti. Depois dessa, sinceramente, você ainda vai continuar apoiando esse candidato? Peço que você vote em Ratinho Júnior, que é realmente um defensor do povo. Tem o apoio do meu amigo presidente Lula e sempre votou a favor dos projetos sociais da presidente Dilma, como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Nos últimos dias, antes das eleições, quem divulgou apoio a Gustavo Frutti durante a propaganda eleitoral foi o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O Gustavo entendeu que o crack não se combate só com a prisão dos traficantes, uma responsabilidade das nossas polícias. A polícia comunitária, o vídeo monitoramento, o portal do futuro e as atividades no contraturno das aulas são projetos do Gustavo que têm o nosso apoio.
Saber que ele não vai transferir essa tarefa para ninguém, que o Gustavo mesmo vai coordenar a segurança em Curitiba, nos faz confiar ainda mais no seu trabalho. Mesmo que o candidato Gustavo Frutti esteja liderando as pesquisas de intenção de voto, os eleitores ainda estão muito indecisos. E depois do resultado inesperado que marcou o primeiro turno, o resultado final de quem será o novo prefeito de Curitiba ainda é uma incógnita. E quem está aqui no estúdio para conversar com a gente sobre essa reta final da campanha é o cientista político Eduardo Miranda. Tudo bem, Eduardo? Tudo jóia. Bom dia. Nesse segundo turno a gente percebeu que o tom dos candidatos nas campanhas e nas propagandas eleitorais foi um pouco mais agressivo. Qual será que foi a impressão do eleitor diante dessa maior troca de farpas entre os candidatos? Eu acho que o eleitor percebeu, né? Geralmente essa tendência no segundo turno, né? Porque polariza a eleição. Então, e o espaço também diminui, né? O espaço de campanha. Então, os candidatos tendem a seguir uma estratégia mais forte, né? Alguns escolhem essa estratégia mais agressiva, outros permanecem com outras estratégias, mas o eleitor sempre sente a guinada que o candidato dá. Isso seria positivo ou negativo? Ver que o seu candidato mudou de postura? Não me parece ser uma boa estratégia para nenhum candidato em nenhuma posição, sempre, né? Agora, alguns candidatos usam desse recurso, porque, como eu disse, o espaço fica pequeno e a busca por outros votos, né? A análise da campanha, dos estrategistas da campanha, às vezes orienta o candidato a ir nessa direção de mais agressão, porque o espaço é curto, para tentar tirar o voto do candidato, ao invés de fazer algum trabalho que demanda mais tempo para valorizar o próprio candidato. Então, a estratégia é mais desvalorizar o outro do que propriamente valorizar o seu candidato. E o candidato Ratinho Júnior justamente teve essa postura mais ofensiva, mas de acordo com as últimas pesquisas, os votos deles não mudaram muito, ele acabou ficando mais estável. Na primeira pesquisa que saiu no segundo turno, ele estava com 36% das intenções de voto versus 52% do candidato Gustavo Frutti. E na última pesquisa da Datafolha, que foi divulgada, ele desceu um ponto, o Ratinho Júnior, enquanto o Gustavo Frutti manteve o índice de intenção de voto. Será que não funcionou essa estratégia, então? Eu acho que além de não funcionar, se a gente for analisar mais a longo prazo, o Ratinho nunca oscilou muito desses 35%, desde o começo, né? Então não me parece que a queda ou até o eventual aumento aí de porcentagem dele agora seja efetivamente por causa de uma mudança de estratégia. Eu acho que é mais porque ele lotou ali um certo eleitorado dele e teve dificuldades de ampliar o eleitorado ou, como eu disse, de tirar voto do outro candidato que viria a ser o seu candidato do segundo turno. No primeiro turno, as pesquisas acabaram errando, né? Não indicavam que o candidato Gustavo Frutti estaria no segundo turno. Então, será que a gente ainda pode, apesar do Gustavo Frutti estar sendo indicado como o primeiro nas pesquisas, será que a gente pode ter alguma surpresa para o resultado? A eleição é sempre, a gente está vendo isso no cenário nacional também, né? Que não é só aqui uma especificidade de Curitiba ou do local aqui. No Paraná também tivemos algumas surpresas. Eu acho que agora a pesquisa pela margem de erro e pela distância que o Gustavo teve e pelo curto prazo, repito, que é o segundo turno, né? São 2 semanas, é muito difícil de mudar um cenário desse, mas eu não diria que a gente não pode confiar 100%, mas também não pode descartar, a pesquisa serve de um parâmetro, mas a tendência aí é o Gustavo realmente ser o próximo prefeito de Curitiba. Vamos falar sobre desenho político agora. A gente veio num governo PSDBista e PSBista, né, com o Luciano Dutti, e agora a gente vai por 2 caminhos que Curitiba não está acostumado com esses 2 lados da política, né? Tanto o PSC, o Ratinho Júnior, quanto o PT, o PDT no caso, né? O que está na aliança com o PT, são grupos políticos que não estão no poder aqui em Curitiba e as pessoas não... O que será que a gente pode esperar dessa mudança? Será que vai ser uma coisa benéfica para a gente? Provavelmente sim, é o que o eleitor quer, né? O eleitor exerce esse poder, ele indicou isso, a mudança, ele deixou no segundo turno 2 partidos realmente, como você analisou aí, muito bem analisado, que não fazem parte do espectro político, digamos, local aqui de Curitiba, mas Curitiba tem uma tendência muito forte, se você for analisar historicamente, isso de 2 séculos atrás, de seguir o padrão do poder nacional. Então, como o poder hoje está com o PT, o poder nacional, e lá de cima exerce uma influência muito forte no municipal, principalmente nas capitais, como é o caso de Curitiba, Curitiba, geralmente, se você for analisar a história das eleições aqui, ela tende a seguir o poder nacional. Como o poder está no PT e o Gustavo Frutti está sendo bastante apoiado pelo grupo do PT, mais uma vez isso pode se configurar aqui em Curitiba.
E, bom, esses dois partidos, como o Thomas falou, eles não eram tradicionais aqui em Curitiba, né? Normalmente nós tínhamos o PSDB e o PMDB. Será que os eleitores acabaram não seguindo tanto pela linha dos partidos e mais pelas propostas que os candidatos apresentaram? Ou eventualmente pela própria pessoa do candidato? Isso, essa é uma discussão forte que a gente tem na ciência política de o que orienta o voto do candidato, do eleitor, se é o candidato em si, a pessoa dele, como você disse, se é o partido, se é a linha, se é o programa. Eu ainda tendo a acreditar que é um pouco de cada isso, né? A gente tem uma forte influência de familismo aqui, até de nepotismo no Paraná, que eu considero um defeito. A gente tem muita influência dos partidos nacionais, porque Curitiba é estratégico para qualquer tipo de projeto nacional, e o que aconteceu, no meu ver, muito com o avanço da campanha do Gustavo nesse ponto. E também temos muitos dados, assim, digamos, de que o eleitor realmente, ele ainda assim, ainda apesar dos avanços, ele vota muito na influência do colega, da família, que não deixa de ser um voto menos importante. O mais importante aqui, a gente não tem juízo de valor. Mas ainda é um dilema para o cientista político, é um mistério, apesar de várias pesquisas, alguns tendem a algum lado de análise, outros de outro. O que passa na cabeça do eleitor na hora do voto? Eu acho que é uma série desses fatores. Hoje, o que mais determinou para mim foram as pessoas mesmo, a figura muito mais do que os partidos. Muitos poucos eleitores, eu acho que se fizer uma entrevista aí, sabem de fato quais são os partidos. Eles vão associar o Gustavo ao grupo do PT, muito mais que ao PDT, e o Ratinho, muito provavelmente, não vão nem falar de partido, vão falar muito da figura do pai, que é aquilo que eu falei, que ainda o Paraná sofre um familismo muito forte. E vamos falar sobre do futuro, quadros no futuro. Se o Gustavo Frutti for eleito no domingo, como é que a gente pode esperar a relação dele, por exemplo, com o governo estadual, que é do PSDB, e o governo federal? Como é que a gente pode imaginar essa relação aqui? Eu acho que o Gustavo vai estar muito mais próximo, se for fazer uma análise grosseira aqui, né, do governo federal do que até do estadual, porque a gente sabe que o Gustavo era da linha do Beto, né, eles romperam, mas lógico que os dois vão ter uma atitude, ao meu ver, deveriam ter republicana, né? O Beto Richa foi prefeito de Curitiba, ele sabe da importância, ele sofreu na pele algum tipo de perseguição por parte do Requião, que era o governador na época. Imagino que ele não vá, pelo menos é o discurso que ele usa e todas as entrevistas ele dá nesse sentido, que não vá repetir, né, o tipo de problema que ele teve sendo prefeito com o Requião, agora com o Gustavo, que é um candidato que ele não está apoiando agora, né, e também que não era o candidato indicado por ele. E o Gustavo vai se aproximar muito do governo federal, isso com certeza, porque você vê já atrás do Gustavo em todas as entrevistas, em todas as estratégias de campanha, todo o movimento que ele faz, tem a cúpula do PT aqui paranaense, né? O Paulo Bernardo, a Gleisi Hoffmann. Então, eu acho que ele vai se aproximar muito do governo federal, o que, ao meu ver, não é ruim para o Paraná, né? Nem para Curitiba, nem nada. Se todo mundo tiver uma atitude republicana, o eleitor que não tem nada a ver com brigas políticas localizadas sai ganhando. E o Ratinho Júnior, se ele ganhar? O PSC, que não é nem do partido do governo, nem do governo federal, como é que a gente pode esperar? O Ratinho Júnior, acho que ele vai ter um bom trâmite se ganhar tanto com o governo estadual quanto o governo federal. Mas, ao meu ver, o Ratinho Júnior vai sofrer, né, para seguir essa lógica, né? Muito pelo partido ser menor, né? O partido do Ratinho não tem tanta representatividade, fez os vereadores lá que tinha que fazer, mas não mais votado na Câmara Municipal. O vereador mais votado, mas ali é um problema de legenda, né? Que o eleitor confunde muito ainda. Não necessariamente foram os mais votados, né? E não tem esse poder político local como outros vereadores de outros partidos têm. Então, eu imagino que o Ratinho vai ter que ter muita habilidade sendo prefeito para governar via Câmara Municipal. Vai ter que fazer uma série de acordos, ele vai ter mais facilidade, como eu disse, no plano estadual com o governador Beto Richa, e o plano federal acho que ele tem bom trâmite, porque ele tem vários figurões, digamos assim, ele foi deputado federal, então ele conhece bem Brasília. Agora, aqui no campo, no âmbito municipal, eu acho que ele vai ter uma certa dificuldade no começo, vai ter que fazer vários acordos ali, principalmente com a relação executivo e Câmara Municipal. Tem que fazer mais politicagem, assim, entre politicagem, para usar esse termo, a gente chama de coalizão, né? Ele vai ter que ter uma coalizão que não necessariamente tá pronta, né? Geralmente o prefeito geralmente não, mas ele sai com uma margem, assim, de apoio grande. O Ratinho não, ele tem alguns adversários aí, eleitoralmente falando, do PSDB, que apoiaram outro grupo político, do PT, que é o adversário desse segundo turno.
Então ele está com aquele partido menor dele, então ele vai ter que agregar esse pessoal, porque tudo que ele vai fazer, a Câmara Municipal tem que dar o aval, né? E aí o vereador pode travar muitas ações do prefeito, acaba virando um problema aí de gestão. Obrigado, Eduardo, pela sua participação. Obrigada, Eduardo. E nesses últimos programas, o Tela 1 Eleições trouxe para você análises e pontos de vista diferentes sobre os candidatos a prefeito. Tudo isso para que você pudesse conhecer outras perspectivas e escolher com mais sabedoria o candidato que vai governar Curitiba pelos próximos 4 anos. Por isso, no domingo, seja consciente, porque o seu voto continua depois que você aperta o confirma. Bom domingo de eleições!